A gente muda de assunto agora porque, no cenário internacional, um nome continua dominando o noticiário. Não importa qual o idioma nem a região do planeta, Donald Trump, com um tarifaço global, ele conseguiu irritar aliados e adversários. Agora, ele se prepara para receber propostas de negociação, mas garante, só vai aceitar propostas fantásticas, incríveis. Neste domingo, um assessor de Trump mostrou que a estratégia pode até dar certo para eles. Mais de 50 países já abriram conversas para possíveis negociações. Para a gente entender melhor essa questão toda envolvendo a relação desses países, as reações desses países ao anúncio de Donald Trump feito nesta semana, temos aqui dois especialistas, duas pessoas que admiro, que nos ajudam a entender melhor esse cenário aqui na programação da Jovem Pan, Fabrício Naitsky e Urian Fancelli. Bem-vindos, meus amigos. Que prazer recebê-los, hein? Prazer estar aqui com vocês. Você vê? Vamos começar, Urian. Faz aí um panorama geral de como o mundo se moveu a partir desses anúncios de Trump. Olha só, todo mundo foi contra isso que aconteceu. As únicas pessoas que de alguma maneira tentaram defender isso são aquelas que estão justamente próximas do poder. Aqueles que sabem que eles estão tão pertinho ali, estão recebendo algo, seja ali o poder, a possibilidade de influenciar de alguma maneira o governo norte-americano. Então é o entorno do Donald Trump, que sabe que em nenhum outro momento vai estar tão próximo e precisa tentar justificar isso que aconteceu. Foi um tiro no pé. Com certeza, e o governo ele tenta sempre vender isso tudo que está acontecendo como uma vitória. Então até mesmo essa notícia que sai de que mais de 50 países estão tentando agora, de alguma forma, negociar com os Estados Unidos, é o governo tentar mostrar isso como algo positivo, para falar, olha só, a gente fez isso e por conta disso esses países estão dispostos a negociar com a gente. Como se precisasse fazer isso de fato. Os Estados Unidos, país mais poderoso, maior superpotência, pode ter quem quiser à mesa no momento em que quiser. Então, não precisaria fazer isso, algo que vai fazer mal, inclusive, para a própria economia norte-americana. Então, o Trump fala que aumentando essas tarifas para o mundo inteiro, vai poder fortalecer a indústria do país, para ele falar em fazer a América rica novamente, né? Make America wealthy again. Mas isso também não faz o menor sentido, porque primeira coisa que vai acontecer, desaceleração do crescimento, inflação vai aumentar, que é algo que já estava incomodando os norte-americanos antes. Sim. Segundo ponto, esse é mesmo, de fato, o tipo de economia que os Estados Unidos querem? Olha só, 80% dos empregos dos Estados Unidos tem a ver com serviços. Isso a gente se tirar ali a parte dos empregos agrícolas, né? Então, é tentar voltar para um passado. Falei isso na Jovem Pan essa semana. É um passado que não existe mais. Hoje, vale muito mais uma pessoa que está trabalhando, não estou fazendo juízo de valor, não é isso, mas economicamente falando para um país, é muito mais importante ter alguém trabalhando no setor tecnológico, no setor de serviços, do que no chão de fábrica. Então, voltar para isso não faz sentido. Além de que tarifa para importar é a mesma coisa do que taxa para exportar também, porque vai ter retaliação. Então você deixar, por exemplo, o aço mais caro agora, isso vai encarecer a própria indústria norte-americana, que é hoje em grande parte também compostas por robôs, por máquinas. Então não tem muito que dar certo em relação a isso. Pode ter alguns ganhos mínimos, menores do que as perdas, tá? Mas ganhos mínimos no curto prazo de, vai vir um pouco de investimento a mais, de fábricas que vão vir para cá? Pode, sim. Mas como um todo, fechando a conta, vai perder. É aquela frase da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Todo mundo vai perder. Todo mundo vai ganhar. Quem ganhar nem perder. Todo mundo vai... Uma das várias frases. Uma das ilustres frases. O que é certo é que algumas pessoas estariam estocando vento para evitar o tarifaço aí, né? Se possível. Agora, ô Fabrício Naitsky, que eu quero saber o seguinte, a reação mundo afora. A gente viu aqui no Brasil a lei da retaliação, né? Não é nem retaliação a palavra, a lei da reciprocidade, aqui aprovada no Brasil, que pode ou não ser usada à conveniência do presidente, mas o Brasil ficou meio que ali nos 10%, não foi, né, assim como outros países e outras regiões estão afetadas com o anúncio. Quero saber como é que reagiu Europa
e a Ásia, principalmente? Os países europeus, eles têm, cada um, tido uma posição diferente, embora as tarifas para a União Europeia sejam as mesmas, né? Todos os países dentro da União Europeia estão sujeitos à mesma tarifa. Agora, os líderes têm reagido de formas diferentes, mesmo aqueles que ideologicamente são aliados ao Trump. A Giorgia Meloni, por exemplo, primeira-ministra da Itália, ela também é de direita. Ela ficou muito insatisfeita com as tarifas lá para a União Europeia, porque entende que isso vai dificultar muito. Já prometeu, inclusive, que vai proteger as empresas italianas afetadas pelo tarifaço, né? Por exemplo, o setor de bebidas. A Itália exporta muito vinho, assim como a França, como a Espanha, Portugal. A Itália exporta muito vinho. E as vinícolas italianas já falaram, olha, com essa tarifa aí o mercado americano vai ficar impeditivo para a gente. E se o mercado americano ficar impeditivo para a gente não sabe se a gente consegue manter a produção, manter o mesmo número de funcionários. Ou seja, isso vai causar demissões na Itália, vai afetar a economia de lá. O Netanyahu, por exemplo, amanhã ele vai estar lá em Washington, ele vai visitar o Trump na Casa Branca. Aliás, a gente vai ficar de olho, né? Com certeza, não ter trabalho amanhã. E aí... Pra gente acompanhar. Pois é, e um dos assuntos que eles vão tratar são as tarifas também, porque Israel foi taxado em 26%. Israel, que é... Aliadíssimo. Aliadíssimo. É difícil pensar num país mais aliado dos Estados Unidos do que Israel, né? Detalhe, antes desse anúncio, Israel tinha zerado as tarifas para os Estados Unidos justamente para falar assim, ó, já que vocês vão anunciar um pacote aí, então diminui a nossa porque a gente zerou a de vocês. E não adiantou nada. Não deu certo. Exatamente. Taiwan também está passando pela mesma situação, que é um país, é complicado dizer Taiwan país, mas enfim, é um território que é muito próximo dos Estados Unidos, diplomaticamente também, mas que também está vendo dificuldades. Então, mesmo aqueles que são de fato amigos dos Estados Unidos, vamos dizer assim, de primeira hora, de primeiríssima hora, e ainda mais amigos de Donald Trump, estão vendo que a coisa não foi muito boa mesmo, né? O Brasil até, se a gente parar para pensar na comparação com outros lugares, saiu por cima, o que também não quer dizer que é bom pra gente, né? Sim. Ô Acácio Miranda, quero te trazer para essa conversa, você que acompanha também de perto essas questões internacionais, professor de Direito Internacional, explica pra gente aí a sua avaliação sobre esta medida de Trump, das reações mundo afora, porque, como o Urian disse, isso pode impactar na economia dos Estados Unidos. E a economia dos Estados Unidos pode ter determinado as eleições anteriores. Como é que o Trump vai lidar com esse problema aí, já que a economia resolve a eleição e ele naturalmente não pode ser novamente candidato, mas irá querer fazer um sucessor? Koba, eu acho que a economia determinou o resultado das eleições norte-americanas, mas determinou de forma periférica. O Trump construiu toda uma narrativa e a economia fazia parte dessa narrativa. Ele prometeu protecionismo e vários dos que abraçaram este protecionismo não necessariamente o associaram à economia e o associaram aos efeitos internos que isso produziria. Tanto o Urian como o Fabrício foram muito assertivos, foram muito felizes nas suas ponderações, porque esse protecionismo vai gerar uma recessão econômica interna nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje compram parcela dos insumos fora. Eles já não têm uma indústria tão forte. E de que forma e em quanto tempo eles vão restabelecer essa indústria, se é que o farão? Então eu acho que para o Brasil, para a China e para diversos outros países, mais do que o problema, essa é uma oportunidade. Primeiro, para que a gente possa bater em outras portas. Em segundo lugar, na expectativa que isso dê errado para os norte-americanos e aí a gente possa sentar à mesa em novas condições, com novas oportunidades. Fala, Fabrício. Até se você me permite, Koba, Cássio, tem uma questão aqui. O JP Morgan, por exemplo, o banco JP Morgan faz um levantamento do risco de recessão global. Antes das tarifas do Trump, o risco era de 40% para esse ano. Pulou para 60% assim que ele anunciou as tarifas. Recessão global, não é nem só nos Estados Unidos. Muitas dessas tarifas são impeditivas para o mercado americano. Quando a gente fala, por exemplo, que o Trump vai tarifar o aço, nessa tentativa dele de reativar a indústria siderúrgica dos Estados Unidos, a princípio a ideia pode até parecer boa, mas o que acontece aqui? Você montar uma siderúrgica, você fabricar aço nos Estados Unidos não é do dia para a noite. Uma fábrica, uma indústria que atenda
toda a demanda dos Estados Unidos, isso vai levar no mínimo 1 ano e meio, 2 anos para começar a funcionar. E o Trump não tem esse tempo, porque ano que vem já tem eleições lá nos Estados Unidos, eleição legislativa, e ele precisa manter a maioria no Congresso. Então, além do custo político ser potencialmente alto, economicamente falando é pior ainda, porque vai gerar esse processo inflacionário que não se sabe exatamente quando que acaba. E para além do processo inflacionário, Urian, eu queria que você falasse, porque isso também impacta nos investimentos, né? A gente teve, depois do anúncio, uma queda na Bolsa Americana também, porque as pessoas estão temendo os Estados Unidos se tornar um país totalmente isolado e sem conversar com o restante do mundo, distante da globalização que elevou os Estados Unidos ao status que chegou. A reação do governo norte-americano a isso é de minimizar, dizendo que tudo vai para o seu devido lugar, no devido tempo. Queria complementar algo que o Fabrício falou agora, que é bastante relevante. Que mesmo no primeiro mandato do Trump, quando ele tentou fazer isso de fortalecer a indústria do aço norte-americana, qual foi a reação? Não é que houve uma queda no preço do aço naquele país, pelo contrário, os poucos produtores de lá, eles aumentaram o preço porque viram que tinham esse poder. Então isso acabou encarecendo ainda mais, não tendo o resultado esperado. Eu acho que algo bastante importante para a gente passar a prestar atenção agora, primeiro, algo que deveria estar no radar, pode até ser uma sugestão para a gente discutir daqui a pouco, que é o fato que o Trump tem já flertado com a possibilidade de um terceiro mandato, tem cada vez mais falado sobre isso. Mas precisaria de um caminho pela frente. Existem algumas possibilidades. Convencer algumas pessoas importantes. Falar disso agora seria inconstitucional. Tem uma emenda da Constituição Americana, 22ª, que fala exatamente isso, que você não pode se candidatar mais de 2 vezes, independente de se saia, fique e depois volte, como o Trump fez. Mas tem alguns caminhos possíveis, como, por exemplo, ele se candidatando a vice do Joe Biden, do J.D. Vance, e depois o J.D. Vance poderia renunciar. Que também é algo que é complicado constitucionalmente, porque a pessoa, para ela se candidatar a vice, ela tem que estar possibilitada a ser presidente também. Está na linha sucessória. Mas um Trump com uma maioria muito consolidada na Suprema Corte e esperando judicializar isso. Então, assim, tratando-se de alguém que instigou ativamente a invasão do Capitólio, como foi lá atrás, então agora eu acho que não dá para descartar que haja a partir de então uma movimentação nesse sentido. Mas para falar das tarifas, tem aquelas consequências geopolíticas também para os Estados Unidos. Então, mais isolado, com certeza, porque o país passa a mostrar que ele não é tão confiável como parceiro. Então, vários países do mundo vão passar a olhar para a China agora. Deve haver um fortalecimento muito grande do grupo dos BRICS, que a China ela vai tentar projetar muito mais confiança agora, muito mais previsibilidade do que os Estados Unidos. O Brasil ganha com isso, por fazer parte do bloco? Ele ganha, mas eu tenho uma preocupação específica que é com o fato do Brasil poder potencialmente apostar todas as fichas na China. E se algo tem ficado cada vez mais claro é que a gente e todos os países do mundo, tem que sempre tentar diversificar o número de parceiros comerciais. Não dá para você ser dependente apenas de um país, de uma economia. Isso é importante. Então vai ter essa movimentação de fortalecimento da China, a Europa que estava também tentando manter uma distância mais saudável da China, talvez se veja obrigada a se aproximar um pouco mais. É o caso da Alemanha, que tem uma economia extremamente dependente de exportação, talvez tenha que se aproximar agora, porque o que faz? Questão de necessidade. Então isso acaba falando mais alto. E o último ponto O último ponto você já fala, porque agora eu quero voltar no ponto que você falou aí da possibilidade ou não do Trump dar um jeitinho de um novo mandato. Eu quero a opinião do Leandro Ferreira sobre isso. Leandro, você acha que tem essa chance aí do Trump fazer alguma manobra para um novo mandato na presidência dos Estados Unidos? Ô Koba, você sabe que muitas vezes, assim, ao longo da minha militância, eu escutei assim,
vai para Cuba, porque antes que acabe, né? Vai para Cuba conhecer, porque o regime pode, do dia para a noite, se encerrar, né? E eu acho que a gente precisa começar a dizer assim, vai para os Estados Unidos conhecer a democracia liberal mais pujante que o mundo conheceu até agora, a maior economia que o mundo conheceu até agora, porque pode estar em vias de acabar, né? O Trump, ele tá, do ponto de vista da composição ali do que era o espírito da democracia liberal dos Estados Unidos, revertendo as coisas, né? Então, se a gente chegar nesse cenário que o Urias citou aqui a respeito de mudanças institucionais ou até manobras como a de colocar o vice para ser candidato e ele assumir, né, nós vamos estar vendo um episódio inédito, assim, que vai, no meu ponto de vista, significar a quebra do modelo americano de democracia liberal, né, que até hoje serviu um pouco como, se não como verdade absoluta, pelo menos como a narrativa, né, do avanço histórico, né, para que as pessoas tivessem como modelo, né? O que eu acho é que o Trump teve um momento ali em que tudo parecia forçar a barra para negociar, mas a hora que ele fez aquela tabela, aquele monte de tarifa para um monte de país, aparentemente não é mais para negociar, é de fato para trocar, inverter a ordem mundial do comércio, né? E a gente vai ter que se acomodar. O que eu vejo é que, especificamente no caso do Brasil, tem algumas situações bastante específicas. Por exemplo, o Canadá está no alvo do Trump, né, já desde antes do Trump assumir, né? As tarifas para o Canadá aparentemente podem acabar descambando por uma coisa mais alta que a do Brasil. Se entra uma tarifa de 25%, por exemplo, para o Canadá, né, a vantagem comparativa que o Canadá tem de vender aço para os Estados Unidos pode se perder e o Brasil vai ganhar, né? Porque aí o 15% de diferença em relação à nossa tarifa vai acabar sendo na nossa planilha de custo do aço brasileiro, aquilo que a gente precisa para levar logisticamente o aço até lá. Então tem coisas que a gente precisa ficar atento. O Brasil não pode se isolar. O Brasil está à frente do BRICS agora, esteve no G20 antes, né? Acho que o Brasil está bem posicionado. O governo está corretamente tratando do assunto, sem ser no calor da emoção e sim sentindo cada momento. Em maio, Koba, vai ter a Brasil Week, que é um evento importante de discussão do mundo financeiro entre os brasileiros e o Wall Street, que acontece, e acho que ali, a partir dali, a gente vai ter bastante novidade. Como é que vocês enxergam esse remodelamento no mundo todo a partir do anúncio do Trump? Porque o Leandro traz pontos interessantes aí, de novas oportunidades se abrindo. Quais dessas oportunidades vocês já vislumbram de relações? Você já citou o fortalecimento do BRICS, por exemplo. Quais outros? Um ponto é que eu acho que aquele modelo que existia até então do comércio internacional, ele foi jogado no lixo pelo Donald Trump. Então, todos os países que faziam parte da OMC, basicamente, eles tinham ali um acordo que você não poderia ter tarifas diferentes para países diferentes. Sim. Eu até dei esse exemplo na Jovem Pan essa semana. É como se a gente tivesse uma feira de frutas e se eu vendo a maçã para você por R$5, eu sou obrigado a vender por R$5 para o Fabrício também. Então, eu não posso ter preços diferentes para parceiros diferentes, a não ser que tem algumas exceções em relação a isso. Por exemplo, se países ou blocos têm acordos comerciais, como é o caso ali da União Europeia, ou do acordo do Mercosul com a União Europeia, então aí sim você pode beneficiar alguém. Então, não é o que aconteceu. Basicamente, o Trump ele joga isso no lixo e fala, a partir de agora vai ser exatamente como eu quiser que vai ser. Então, qual é o incentivo que isso dá para o multilateralismo como um todo no mundo, que já vinha enfraquecido, já estava fraco? Estados Unidos deixou também o Acordo de Paris, deixou a Organização Mundial da Saúde, e a gente está falando sempre do país que é sempre também o maior financiador dessas organizações. Então fica um desafio agora bastante grande para quem fica, para saber como organizar, como fortalecer tudo isso sem a presença do país mais importante, mais poderoso do mundo. Isso é importante. Algo para a gente prestar atenção, que até também a gente falou no Jovem Pan Internacional dessa semana. O Fabrício mostrou um mapa que mostrava que os países da Ásia tinham sido mais atingidos pelas tarifas do que os países da América Latina. E tem uma explicação geopolítica para isso. Tem duas explicações, na verdade. Uma é que o fato que a fórmula que o Trump fez, que leva muito mais em conta o déficit comercial, é uma fórmula burra.
Não tem outra palavra. Desculpa, gente, fórmula burra. Não tem outra palavra. Porque ele falava assim, se o país ele aplica 10% de tarifa pra gente, a gente vai impor 10% para eles. Não foi isso que aconteceu com essa fórmula, tá? A média de tarifa que a União Europeia tinha para os Estados Unidos antes desse anúncio era de 1 a 2%. Alguns produtos eram maiores, 10%, carros um pouco mais altos, mas a média era de 1 a 2%. O Trump entra agora com 20% para a Europa, porque ele leva em conta déficit comercial. Ele quer levar o país para uma manipulação de informações, é isso que você está falando? Não sei, deve ter sido criado no ChatGPT essa fórmula. Assim, não dá para entender. Até o Musk reclamou dessa taxa na Europa, né? Ele tá falando, inclusive, agora que ele quer zerar, eventualmente, porque ele quer... Gente, vamos falar de liberdade agora. Como que os americanos que se colocam como paladinos da defesa da liberdade estão tirando agora da própria população, por exemplo, o direito de ter a liberdade de escolher qual modelo de carro vai ter? Porque agora os carros entram nos Estados Unidos de qualquer lugar do mundo 25% mais caros por conta dessas tarifas. Então, é muito seletivo. Só último ponto. Claro. Aí eu vou passar porque eu quero ouvir o Fabrício também. Eu estava falando sobre esse mapa que foi desenhado, né? Então, a Ásia foi estrangulada. Isso porque no primeiro mandato do Trump, o que ele faz? Ele já joga algumas tarifas para a China. A China entende que poderia ficar muito vulnerável aos Estados Unidos, então manda várias empresas para outros países da região. Então, o Trump ele tarifa agora vários outros países. Na América Latina, quase todas as taxas foram de 10%. Seja Milei de direita, seja Lula de esquerda. Quer dizer, não está olhando para a bandeira partidária dos líderes. Não tem amiguinho, é número. Nem o Elon Musk, né, teve relevância, influência. E mantendo uma tarifa mais baixa para essa região da América Latina, o que os Estados Unidos ganham com isso? Maior influência. Então, pode ser que não tenha sido pensado, mas uma consequência disso seja que eles passem a ter uma maior influência comercial e geopolítica nessa região agora. Interessante. Você vê que quem reclamou da questão das tarifas, o Elon Musk ficou chateado, vamos dizer assim, e a empresa dele, a Tesla, também reclamou oficialmente para o governo, mandou uma carta timbrada, mas sem nenhuma assinatura, para o Trade Department, que é o departamento responsável pela organização do comércio nos Estados Unidos, vamos deixar assim de forma bem simples, dizendo o seguinte: olha, com essas taxas, as taxas que ele tinha aplicado lá no começo do mês passado em relação a peças automotivas, quando isso aí vai deixar os nossos carros muito mais caros. A empresa do Elon Musk falou isso oficialmente para a Casa Branca. Os carros vão ficar mais caros, isso vai ter um problema. O Urian falou aqui da questão das empresas que foram para países ali asiáticos, a Vietnã, Camboja, Laos, é onde saem os tênis, é onde saem as camisetas, coisa de marca, da Nike, da Adidas, isso tudo vai subir no mínimo 25% de preço lá fora, e a gente sabe, e isso... Você deu um valor no JP Internacional. Um Adidas Samba passando de $100 para 125, 123 dólares. E isso é tudo tabelado, né? Então, quer dizer, se lá passa de $100 para 120, aqui o tênis que custa 500 vai quase passar para R$1.000. Vai custar uma caixa de ovo. Exatamente. E aí, olha só, a gente falava da questão dos BRICS. É uma oportunidade interessante para o Brasil, essa negociação maior com os BRICS, com a China, mas a gente sabe também do efeito inverso da exportação, né? O ovo, por exemplo, o Brasil estava exportando muito ovo, o que aconteceu com o preço aqui dentro? Disparou. O Brasil vai ter um impacto agora com o café, que vai ser taxado lá nos Estados Unidos, está sendo taxado lá. Ok, vamos exportar menos café para os Estados Unidos, talvez a gente vai exportar mais para a China. Só que o mercado consumidor na China é de 1,5 bilhão de pessoas, nos Estados Unidos é de 300 milhões. Imagina se a China começar a beber café igual os Estados Unidos bebem. O nosso café aqui, que já subiu de preço esse ano, vai também disparar. Tem essa vai também, né? Aquela venda da procura. A venda daquela bebida Chafé. Mistura sabor café. Mas tem uma turma aí na internet fazendo um café de milho. Torra o milho e moe lá, é um jeitinho que o brasileiro dá nas coisas. Gente, quero agradecer vocês, viu? Agradecer demais o Urian, o Fabrício, que estão sempre conosco na programação da Jovem Pan. Fabrício Nice comanda aqui o JP Internacional. Faz o jabá aí já, Fabrição. O JP Internacional todos os sábados, 3h30 da tarde, depois reapresentação às 9 da noite, mas também tá nas nossas redes sociais, né? No YouTube, na Panflix, todo mundo pode conferir. E volta e meia o Urian aparece por lá também, agora, né? O Urian, meu amigo, tá de alguma maneira aqui no nosso time da Jovem Pan.
dando seus comentários no Jornal Jovem Pan. É isso, Urian? Fala pra gente. Eu não sei, eu tô esperando proposta, ué. Vamos ver. mesmo? Eu já não sei, ó. Falar com o manager. Deu um furo de reportagem aqui. Será? Eu quero saber o seguinte, será que se com esse furo aqui a concorrência vai mandar propostas? Tá feito registro, hein? Tá feito registro de que o Urian já tá aqui na Jovem Pan. Não vem ninguém querer aliciar o nosso talento, não. Urian Fancelli. Mas já participou aqui. Essa semana vai participar certamente nas próximas edições do Jornal Jovem Pan. Gosto muito do pessoal daqui, sempre um prazer estar aqui e pra gente discutir as consequências da política internacional, como isso afeta o Brasil. Urian Fancelli, Fabrício Naitz, muito obrigado, meus amigos. Agora, pra fechar, Fabrício, você assistiu a série Adolescência? Não assisti, mas tá todo mundo falando. Eu só tenho a cara de adolescente, né? Mas o espírito é de idoso. Eu sei que você gosta das artes. Você assistiu, Urian, ou não? Assisti. Gostou? Eu acho que pauta um assunto muito importante e é chocante a maneira como foi gravado. E traz muitas reflexões, não é verdade? É verdade.